Abençoe. Nós estamos aqui já há bastante tempo pregando a palavra de Deus só na carta aos Colossenses, somente na carta aos Colossenses. E hoje eu vou aplicar um texto da carta aos Colossenses à família. Claro que o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele estava falando sobre algumas coisas que significam a vida cristã na prática. Vida cristã não pode ser discurso. Vida cristã não pode ser só você conhecer a doutrina cristã. Vida cristã é prática também, e principalmente prática. Então o apóstolo Paulo ensinou doutrina no capítulo 1 e 2, ele ensinou doutrina sobre a cristologia, sobre Cristo, e ensinou muito bem, né? Porque é a palavra de Deus. Mas depois, então, ele começa a ensinar aquela igreja que enfrentava sérias ameaças de heresias, grupos heréticos, filosofias vãs, que eram uma ameaça à vida daquela igreja. E ele começa a falar de questões práticas que nós já estamos falando aqui. Eu não posso voltar para fazer uma recapitulação, porque o horário não vai deixar. Mas nós vamos hoje, na semana passada, nós paramos, né, lá no capítulo 3. Então vamos lá comigo. Nós paramos no versículo 12. E falamos, esse versículo 12, abre lá sua Bíblia, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado de Deus. Aí ele vai dizer: revistam-se disso, daquilo. Então, na semana passada, quando eu preguei aqui, a ênfase minha foi que Paulo estava ensinando aquela igreja que a identidade neles em Cristo tinha que ficar muito definida, muito clara. Porque, veja bem, uma das maneiras de alguém te destruir, e uma das maneiras do diabo te destruir, é ele dizer que você é uma coisa que você não é. É ele dizer que você é uma coisa que Deus não diz que você é. Foi assim que ele fez com Jesus lá na tentação do deserto. Se tu és o Filho de Deus, pula lá de cima. E se tu és o Filho mesmo, se tu és. Ele estava colocando isso, tentando Jesus, para que Jesus, o diabo é bobinho, achou que Jesus ia acreditar. Mas Jesus responde com a palavra. Então presta atenção. Você tem que saber o que Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é. Nesse texto eu só falei sobre 3 coisas. Ele diz que você é amado dele. Ele disse para você, nesse texto que eu li, que você é santo, porque ele chama todos santo na Bíblia. Não é só quem faz milagre ou quem não é, não. Santo na Bíblia é toda aquela pessoa que decidiu separar-se para Deus. A palavra santo, no original, significa isso. Então, no momento que você entregou sua vida a Cristo, e você começa a separar sua vida para Deus, todos na Bíblia que fazem assim, chamam de santo. Tanto é que Paulo está escrevendo para uma igreja, e ele chama todo mundo daquela igreja de santos. É muito importante, e eu não vou explicar porquê, você ter essa identidade, aquilo que Deus diz que você é. Deus diz que você é amado dele, e isso tem muitas consequências, que eu falei semana passada. Quando Deus diz para você que você você é povo escolhido dele, é muito importante. Aquele povo escolhido de Deus que venceu, que o mar se abriu, eles atravessaram o deserto, era um povo que não estava vagando no deserto. Eles tinham uma promessa, eles tinham um alvo, eles tinham uma direção. Quem é povo escolhido de Deus
vive nesse mundo com propósitos, tem direção dada por Deus. Eu não vou continuar falando, falei semana passada. Quem mandou você não vir? E ele vai dizer que você é amado. Então, isso é muito importante. Mas claro que a identidade bíblica nossa é muito maior, tem muito mais coisa. Aí agora, ele vai começar a dizer, nos ensinar, quais são algumas implicações disso, né? E aí, então, ele vai falar sobre virtudes que não podem faltar na vida de uma pessoa que é amado, que é separado para Deus, que é povo de Deus. E aí, eu vou aplicar isso hoje, por ser o culto da família, eu vou aplicar à família. Então, você que é povo de Deus, você que é amado de Deus, você que foi separado para Deus, vamos já abrir a Bíblia lá, nesse texto de 12, continua com ele aberto, 3:12, aí ele vai dizer assim: então, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Tem várias virtudes aqui que ele fala que é típica de quem é povo de Deus, de quem é amado de Deus e de quem foi separado para Deus. Então ele começa falando, nesse texto, que há uma primeira virtude que nós precisamos ter como povo de Deus, escolhido de Deus, é que nós precisamos ter um coração compassivo. A família precisa ser composta de pais, filhos, mães que tenham coração compassivo. O que é um coração compassivo na família? Coração compassivo é aquele coração, é aquela pessoa que ele sente simpatia pelas necessidades dos outros. Porque muitas vezes o marido, ele é indiferente ao sofrimento da esposa. Tem muitos pais que são indiferentes ao sofrimento dos filhos. E tem muitos filhos que são indiferentes ao sofrimento dos pais. Isso é, não tem um coração compassivo. Um coração compassivo, um coração cheio de compaixão, vai impedir a gente de ser indiferente ao sofrimento, à dor do outro, à tristeza do outro, à necessidade do outro. Então, uma família bem-sucedida, e eu vou falar isso hoje agora, algumas virtudes para que a sua família seja bem-sucedida. Primeira, você tem que ter a virtude da compaixão. Um coração compassivo, não é indiferente. Todos nós somos pessoas imperfeitas, né? Todos nós falhamos, todos nós fazemos coisas que Deus não gostaria que fizesse. Se o filho faz coisas que o pai também gostaria que ele fizesse, a esposa com o esposo, é isso, mas tudo isso, para que seja um processo construtivo,
mesmo quando alguém errar. Isso pode se tornar um processo construtivo quando você tem um coração cheio de compaixão. Então é muito importante, não é, você viver isso, praticar isso, ter essa qualidade da compaixão. Quem tem um coração compassivo, ele não fica querendo o tempo todo corrigir o outro, porque quer que o outro seja como ele quer que o outro seja. Quando você fica perturbando o seu cônjuge, perturbando seus filhos, porque você quer que seus filhos sejam o que você programou para que eles fossem. Mas quem é que disse que seus filhos vão ser aquilo que você programou? Tem gente que casa, e quando ele casa, vai para o casamento, querendo que o cônjuge seja aquilo que ele programou. A mulher vai ser assim, vai ser assado. Quando chega no casamento, quebra a cara. Ela não é bem assim, não. Não é aquela princesa toda, não. E às vezes você casa com esse príncipe todo, não. Mas quando tem um coração compassivo, em vez de ficar julgando, ao invés de ficar querendo corrigir, querendo sempre achar que pode consertar o outro, não é assim. Mas quem tem um coração compassivo vai ter a qualidade de suportar e compreender as fragilidades do outro. Dentro de uma família, isso é terrível quando os componentes da família não suportam as fragilidades dos outros. Um dia desses perguntaram lá no Facebook alguma frase que seu pastor sempre fala. Não sei quem foi aí, tá? Que botou, não adianta ficar com essa cara de santinho me olhando. Acho que foi Maria Paula. Eu brigo com ela depois, não é? Mas é porque quando eu falo algumas coisas erradas que eu faço com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, fica todo mundo me olhando com a cara de santinho, como não errasse também. Então não adianta ficar me olhando com essa cara de santinho, não, porque todos nós temos nossas fragilidades. E o camarada que tem um coração compassivo, a mulher que tem um coração compassivo, o filho, a esposa, eles vão se lidar com isso, suportando, compreendendo, lutando, batalhando para ajudar o outro a crescer. Então a primeira virtude para uma família ser bem sucedida, coração cheio de compaixão. Pergunta a você que está aqui nessa manhã, queria que você olhasse para você, não é para o outro não, que você olhasse para você e dissesse, e pensasse, teu coração é compassivo? Você é uma pessoa compassiva? Como é que você lida com a fragilidade do outro, com as dificuldades do outro? Então peça a Deus nessa manhã e busque isso, que você tenha um coração compassivo, cheio de compaixão. Compaixão, sofrer junto, caminhar junto. Segunda qualidade, o texto também diz, se você olhar lá comigo, vai lá no versículo 12, olha lá comigo, ele disse, revistam-se de, uma tradução aparece bondade, mas a melhor tradução para esse versículo é revistam-se de benignidade. Sejam benignos. Efésios, lá em Efésios, o que a palavra de Deus diz? Sede um para com o outro benigno. Benignidade. A benignidade, ela é mais do que a bondade. Porque a benignidade, ela toma a iniciativa de responder generosamente às necessidades dos outros. Então a benignidade, essa virtude, ela faz a gente tomar a iniciativa em responder generosamente
necessidade do outro. A benignidade é a bondade que independe das circunstâncias. Porque tem gente que só é bom numa determinada circunstância, mas na outra circunstância é cruel. Tem muitas pessoas que às vezes você fica com dificuldade de crer. Ah, pastor, mas você tem certeza mesmo que foi essa irmã que fez isso? Foi esse irmão que fez isso? Ah, não pode. Essa pessoa é tão prestativa, ela faz tanto isso, tanto aquilo, ela não seria capaz de fazer uma fofoca dessa. Mas quando a pessoa não é benigna, ela só é bondosa, ela pode ser bondosa numa circunstância, mas cruel em outras. Mas quando essa pessoa tem benignidade, ela é bondosa em qualquer circunstância. Ser benigno é ser bom para os bons e bom para os maus. Ser bom só para quem é bom é vantagem. Mas benignidade é ser também bom para os maus. Vai ter uma época na tua vida, talvez, que você está doido para enforcar seu cônjuge. Você já tem vontade de enforcar seu cônjuge? Não adianta melhor com a cara de santinho, não. Você já teve vontade? Não é? Tem hora que os filhos fazem algumas coisas que tua vontade é botar esse filho para fora de casa. Mas o que um benigno, pessoa que tem essa virtude, ela é boa, ela pratica bondade, tanto para os bons, quanto para os maus, em qualquer circunstância. Muitas famílias estão em guerra, porque aquele maridão, quando tudo está do jeito que ele quer, ele é um amor. Que bênção! Ele é uma bênção, ele é maravilhoso. Quando as coisas não vão do jeito que ele quer, aí o bicho pega. Aí ele vira um doido dentro de casa. Sai da frente dele. Então, não é benigno. A benignidade faz a pessoa ser boa, fazer bondade, tanto para os bons quanto para os maus. Um filho, um cônjuge benigno, ele é um encorajador. E como faz diferença dentro de casa uma pessoa encorajadora, uma pessoa que está te botando para cima, te encoraja biblicamente, te encoraja emocionalmente, encoraja você a lutar, a batalhar. O camarada encorajador é aquele que procura descobrir qual é o lado bom das coisas. Às vezes você não tem como ver que lado bom é aquilo, mas não é possível. Mas o benigno, ele consegue encontrar uma coisa boa na circunstância. É um encorajador, né? O benigno, a pessoa que ela é benigna, ela sempre quer detectar e suprir a carência do outro. Detectar e suprir. Olha que bênção, aquela mulher que ela está sempre preocupada em detectar o que seu cônjuge precisa e suprir. Aquele filho está sempre querendo detectar o que seu pai está precisando, qual é a necessidade da sua mãe, e ele no nível dele, nas possibilidades dele, ele vai suprir. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de plano de saúde, não. Muitas vezes é um abraço, muitas vezes é um beijo, muitas vezes é um elogio que você vai dar à sua mãe e seu pai, é um afago. Quantos de vocês que são filhos hoje, que ainda não são casados, há quanto tempo você abraçou seu pai, abraçou sua mãe, fez um elogio, deu um beijo nele? Há quanto tempo? Você faz isso sempre? Respondeu bem, né? Está sempre querendo. Outra coisa do benigno é que o benigno é predisposto a perdoar. Eu vou falar sobre o perdão depois,
Mas preste atenção. Muitas vezes a pessoa entende o que é perdão, sabe o que é perdão, entende que tem que perdoar, sabe que é o melhor, mas ela não é benigna o suficiente para perdoar. Muitas vezes a pessoa não perdoa porque não é benigna, não tem essa virtude. O benigno, ele é predisposto a perdoar. Outra característica do benigno é que a pessoa benigna, ela não luta exageradamente pelos seus direitos. Lutar pelos nossos direitos é comum, todo mundo tem que lutar mesmo. Mas a pessoa benigna, ela não exagera nisso. Você já viu que tem filho que exagera nisso? Parece que é o mandão da casa, parece que é o rei da casa, parece que é a rainha da casa. E luta com isso, porque é meu direito, meu direito, meu direito. Vai ser benigno, rapaz. Aquela mulher que fica atormentando o menor, porque é meu direito, é meu direito. O marido, seja um para com o outro benigno. Aqui Paulo está ensinando aos colossenses que precisam ter benignidade. A outra virtude que ele diz aqui no versículo 12 também, ele diz que vocês têm que ter humildade. Vocês estão percebendo que tudo isso que ele fala aqui tem a ver com a nossa saúde emocional? Todas essas primeiras virtudes que ele fala tem a ver com a nossa saúde emocional. É importantíssimo para a família a nossa saúde emocional. Revistam-se de humildade. Na época que Paulo ensinou isso aqui, humildade significava fraqueza. Mas humildade, Paulo vai ensinar, que não é fraqueza. Quem colocou a humildade como a porta para as outras virtudes, não esqueça isso que eu vou te falar agora. Olha bem para mim. A humildade é a porta que se abre para que você tenha outras virtudes. Mas na época de Jesus não era assim. Jesus é que trouxe isso. Quem trouxe isso para o mundo foi o cristianismo. Na época de Jesus, ser humilde era ser um fracote, era ser um covarde, não era valorizado. E é ter, o que a pessoa humilde, ela tem uma autoestima adequada. Ela não se exalta com orgulho, nem vive se depreciando. Tem muita gente que acha que a pessoa ser humilde é ficar se depreciando. Veio aqui, fez alguma coisa na igreja, cantou, aí o irmão chegou lá, meu irmão, parabéns, você abençoou minha vida, você cantou. Não, meu Deus, não, não canto nada, isso é de Deus. Então, está se depreciando. Não é falta de humildade você chegar e dizer, não, muito obrigado, Deus te abençoe. Você aceitar esse elogio que você cantou bem mesmo. Você não pode ficar vaidoso. Então o humilde, ele tem uma autoestima adequada, ele não se exalta com orgulho, nem se deprecia. O contrário da humildade é o orgulho. E vou dizer uma coisa para você, eu queria tanto ter muito tempo hoje para entrar mais profundamente nisso, mas eu queria dizer para você que o orgulho é a raiz dos males relacionais. Onde quer que você esteja, com quem você se relaciona, o orgulho é a raiz dos problemas relacionais. Então o que ele está dizendo aqui? Mulher, para de ser orgulhosa, você tem que ser humilde. Marido, para de ser orgulhoso, você tem que ser humilde. Você põe no seu lugar, nem para cima nem para baixo, põe no lugar verdadeiro. O humilde, ele se põe no seu lugar. Filho, deixa de ser orgulhoso, seja humilde.
quarta virtude que ele fala aqui, que nós sejamos mansos. Olha lá o versículo, que nós sejamos mansos. E aí o bicho, pastor, eu duvido que aquela jararaca vai se tornar uma mulher mansa. Pastor, eu duvido que aquele leão que eu tenho lá em casa vai se tornar manso. Mas ele fala da virtude da mansidão. E mansidão também não é ser fraco. Mansidão não é ser covarde. Não. Mansidão é você ter a disposição de ceder. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você é uma mulher que você não tem disposição de ceder, tudo na tua casa quem tem que ceder são os outros. Quem tem que ceder são os filhos, quem tem que ceder é seu marido. Chega uma hora que o marido vai dizer, não cansa, eu estou cansado, só eu fico cedendo. Só os teus filhos têm que ceder, você nunca cede. E os filhos? Só os pais têm que ceder, os filhos nunca cedem. Falta de mansidão. A mansidão leva você a ser uma pessoa disposta a ceder. A mansidão vai fazer com que você veja a submissão como uma qualidade. E você vai se sentir honrada em ser submissa. Quem é manso é tolerante. Quinta, Deus espera que tenhamos uma paciência que perdoa e suporta. Ele vai dizer lá. Não vou pregar sobre o perdão, mas ele diz aqui que nós precisamos ter uma mansidão e uma paciência, e ele bota um ponto e diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns aos outros. A paciência, essa qualidade, ela facilita para que nós sejamos pessoas perdoadoras e pessoas que dão suporte. Dão suporte. Amparo. O camarada que ele suporta o outro é aquela pessoa que ele sempre está disposto a levantar o que está abatido. Ele suporta. E o perdão não é uma opção. Perdão é um mandamento de Deus. Se você não perdoar, você vai acabar com a sua vida, com o seu casamento, com a sua profissão. Teve um autor, que eu não me lembro o nome agora, eu acho que foi, eu me esqueci mesmo, eu sempre me esqueci, que ele disse o seguinte: se você não perdoa, é como se você quisesse dar um veneno para uma pessoa, você queria que aquela pessoa morresse, mas você é que toma o veneno. Não perdoar é isso. Você não está matando o outro, não. Não perdoar, você está matando você. E o que é perdoar? Muita coisa, não vou falar especificamente sobre perdão, mas a igreja aqui já sabe, a definição que eu mais gosto de perdão é: perdoar é decidir ficar com prejuízo. Fábio Damasceno, psiquiatra cristão, essa é a definição dele, pastor. Perdoar é decidir ficar com prejuízo. Se você não decidir ficar com prejuízo, você nunca vai perdoar ninguém. Só que quando você não perdoa, pensa que você está fazendo mal para o outro, muito mais você está fazendo a você. Então ele está dizendo aqui o seguinte: nós temos que ter essa virtude, e principalmente dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Se nós não vivermos perdoando, casamento sem perdão não tem futuro. Se nós não nos perdoarmos dentro de casa, nossa família não vai ser uma família feliz.
ele diz mais um pouquinho, eu estou correndo por causa da hora, vamos lá para ver. Ele disse: suportem e perdoem as queixas que tiverem, como Deus os perdoou. Deus nos perdoou incondicionalmente. Deus nos perdoou, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, rebeldes, mas Deus nos perdoou. Perdoem, aprenda isso com o Pai. Ele é misericordioso, seja misericordioso. Perdoe. Mas ele vai dizer uma outra coisa: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, o elo perfeito. Revestir-se do amor. Meus irmãos, o amor é que ele tem uma força que a gente não pode nem imaginar o quanto é a força do amor. Presta bem atenção. O que torna uma igreja e o que torna uma família bem-sucedida, uma família de que as pessoas vivam bem, não é a ausência de falhas, não é a ausência de limites, porque todos nós temos falhas e limitações. O que faz uma igreja ser bem-sucedida e uma família é, apesar dos limites, apesar das falhas, continuar amando aquela pessoa. Muitos pais me procuram com filhos numa situação assim que o pai jamais imaginava. E a primeira coisa que eu falo para esse pai é: você vai ter que continuar amando. Ame. E você vai começar a orar por ele. Claro que você vai ter que tomar outras medidas, mas ame. E eu costumo falar isso na frente da pessoa assim: ame e ore, ame e ore, ame e ore, ame e ore, ame e ore. Então o amor é uma força muito grande. Efésios 5:2 diz assim: vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. É amar assim, é dessa forma, como Cristo nos amou. Meus irmãos, pais, olha para mim, tem muitas filhas se entregando, bem novinhas ainda, sexualmente a outros rapazes, por carência afetiva dos pais. Aí encontra lá na rua, na escola, um rapaz afetivo, que ama, que abraça, que é carinhoso, se entrega, porque em casa não tem manifestação de amor. Tem muitos filhos que estão hoje jogados na rua, porque quanto mais precisaram do amor do pai, do amor da mãe, eles disseram: põe-se fora daqui. É a força do amor. O amor tem levado a falta de amor, a carência de amor tem levado pessoas ao suicídio assim. Carência de amor. Carência de amor tem levado as pessoas a alimentarem feridas dentro de igreja, ao invés de consolação, apoio e cura, que é o amor que proporciona. Neuroses, psicoses, carência de amor muitas vezes. Então, meus irmãos, amemos. Ele disse que o amor é o elo perfeito. Então, uma família não pode sobreviver de maneira nenhuma sem amor. Amar na confiança, na segurança. Amar na cumplicidade. Amar sacrificialmente. Então, a origem desse amor está em Deus. Agora, ouça uma frase do pensamento que o pastor Ed René Kivitz escreveu. Ele disse assim: sem este amor, esse amor que vem de Deus, sem este amor, o casamento se esfacela. Sem um amor altruísta, o casamento vira um individualismo competitivo. Esse amor, esse que Paulo está falando aqui,
Esse amor está sempre disposto a manter a paz, mas também não sabe conviver com a injustiça e com a mentira. Somente o amor é capaz de discordar, enfrentar crises e conflitos sem destruir o outro. Corrigir sem constranger. Julgar sem favorecer. E calar-se sem ser omisso ou covarde. Só o amor. Só o amor você vai saber que você teve que calar, não por covardia, mas teve que calar por amor. Tem momentos assim. Somente o amor pode nos tirar da fase do egocentrismo e nos libertar para a vida em função de Deus e do outro. Só o amor pode nos levar do egoísmo ao altruísmo. Presta atenção. Da autossatisfação ao sacrifício, da decepção à esperança, da pressa à paciência, da pirraça ao diálogo, do medo à confiança. Só o amor pode fazer. Famílias que me ouvem nessa. Eu vou parar aqui porque, por causa do tempo, né? Nós teremos ainda dois tópicos para trabalhar. Quando eu ia falar a outra característica, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, ou eu iria entrar um pouco mais a fundo sobre Deus espera que haja paz na nossa casa. Agora, eu só não posso deixar de falar uma coisa. Tem gente que diz assim: eu vou tomar uma decisão, qual vai ser o critério? Não, eu tive paz no meu coração. Quando eu tiver paz no meu coração, eu vou e faço aquilo. O texto diz que a paz é o árbitro dos nossos corações. Mas não é bem assim. Não é a única. Não é só se sentir paz no coração. Você tem que ter outros critérios para tomar essa decisão. Qual o exemplo disso na Bíblia? Jonas. Deus mandou Jonas ir para um lugar, pregar a palavra de Deus para aquele povo assírio, para ele ser bênção de Deus lá. Jonas resolveu ir para onde? Para Tarsis, não foi? Para ir para outro lado. Desobedeceu a Deus e com tanta paz no coração, mas com tanta paz no coração, que ele estava lá no navio, teve uma tempestade, todo mundo desesperado no navio, gritando, Jonas lá dormindo no porão do navio. Até roncar. Desobediente, mas em paz. Então, cuidado, que o coração engana a gente. A paz não é a única condição para você tomar uma decisão. Ela é um indício. Estou sentindo paz, opa, vou começar. Estou sentindo que Deus está me dando paz sobre isso, opa, vou caminhar nessa direção. Mas tem que ter outros critérios. Depois ele vai dizer, né, que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nossos corações e tem que habitar ricamente em nossas casas. A última frase ele diz que a gente tem que ser agradecido. Muitos casamentos vão mal porque a mulher é ingrata, o marido é ingrato e os filhos são ingratos. Gratidão a Deus. Se você tiver um coração grato, você sempre vai encontrar motivo na tua casa para agradecer a Deus por alguma coisa. Você sempre vai olhar para sua mulher, mesmo você contrariado com ela, você vai encontrar algumas coisas para dizer: Deus, muito obrigado, porque a minha mulher, apesar de eu não estar muito bem com ela, a minha mulher, eu vejo isso. Deus, muito obrigado. Você vai olhar para aquele filho que está te dando uma dor de cabeça, mas você, se tem um coração grato, você vai encontrar as coisas boas para agradecer a Deus. É sempre assim. Não deixe seus filhos reinarem na sua casa. Nós estamos vivendo um tempo que os pais estão tratando o filho como reis. E os filhos estão mandando dentro de casa. Eu já contei aqui que eu fui pregar num lugar
no interior, fiquei hospedado numa casa, fui pregar para fazer uma conferência, fiquei hospedado numa casa que tinha uma criança de 4 anos que mandava na casa. Quando o pai foi me levar no domingo num restaurante, vamos no restaurante tal, pastor, você vai gostar? A filha, não, quem disse? Nós vamos ser no tal. 4 anos. E o pai foi. Tem mulher e marido que quando o filho nasce, o filho bota lá no Facebook, meu príncipe. E você está dizendo o que do marido e da mulher? Minha o quê? Meu príncipe, meu príncipe. Nós estamos dando um excesso de valor aos filhos em muito caso, e os filhos começam a mandar na nossa cara. Não é isso que Deus quer, não. Hoje à noite, eu vou continuar o texto, e hoje à noite, vai ser fácil. Hoje à noite eu vou pregar sobre o texto que diz assim, que as mulheres têm que ser submissas aos maridos, mas tem muita gente, a maioria não sabe entender isso que significa. Ele vai dizer que os maridos têm que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele vai dizer que os filhos têm que ser obedientes. Só uma dica, porque para a mulher, o texto diz que a mulher tem que ser submissa, e para o filho ele diz que tem que obedecer. Para a mulher ele diz ser submissa, para o filho ele diz obedeça. Tem diferença, você vai pensando nisso. Ele vai dizer que o pai, não pode irritar o filho, mas não esqueça que não é só irritar não, irritar a fim de que eles não desanimem. Não é qualquer irritação que tem que desanimar um filho. Ele está desanimando porque é pirracento. Eu vou dizer hoje, à noite, o que é um filho ficar irritado a ponto de ficar desanimado, biblicamente falando. Que Deus nos abençoe.